Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e finalmente, depois de muitos meses de espera, a gente pôde ver os primeiros episódios da série do Obi-Wan. Então vamos bater um papo sobre eles, pra ver o que funcionou, o que não funcionou tão bem assim, e investigar quais segredos que eles escondem. E tem umas coisas bem interessantes. E eu também já quero aproveitar para deixar avisado que eu vou cobrir sim a temporada inteira, com análises sobre todos os episódios. Então se você ainda não for inscrito e quiser acompanhar a nossa jornada, é só se inscrever. Tá feito o convite. Beleza? Então vambora. Quando George Lucas criou os princípios de Star Wars, o Obi-Wan foi desenvolvido com base num modelo tradicional de personagem, que é a imagem do mentor que já existe desde as mitologias clássicas. Essa figura funciona como um orientador para o herói mais jovem da história, sendo um guia sábio e confiável. E é exatamente isso que o Obi-Wan sempre foi, em toda a saga Skywalker. Só que por mais que ele seja um reflexo desse modelo de personagem honrado e bondoso, o Obi-Wan foi desenvolvido ao longo dos filmes com nuances muito complexas, que introduziram tanto virtudes quanto falhas na personalidade dele. Por exemplo, ele demonstra compaixão pelo Luke, mas nega a bondade que ainda existia no Anakin. É um equilíbrio entre virtude e falha, que é construído de uma forma perfeita ao longo de toda a saga Skywalker. E a minha maior expectativa para essa série é ver como essa nova história vai dar continuidade para essa personalidade tão complexa e tridimensional do Obi-Wan. E eu fiquei muito aliviado em ver que esses dois primeiros episódios desenvolvem a personalidade do Obi-Wan com coerência com o que foi feito no passado, com as características mais importantes desse personagem sendo mantidas e expandidas para novos conflitos. Uma das primeiras cenas do episódio mostra o Grande Inquisidor falando como os Jedi têm um impulso pela compaixão, que é difícil de ser contido pela natureza altruísta que eles seguem. E a gente vê na prática como o Obi-Wan vive esse exato dilema dia após dia, já que ele tem que negar a sua natureza de Jedi para se esconder do Império e proteger o Luke. Ele se depara com várias situações que forçam os conflitos dele. Ele vê o colega de trabalho apanhando, encontra um Jedi ameaçado, e vê até o Owen Lars sendo ameaçado pela Inquisidora. E em cada uma dessas situações, o Obi-Wan fica dividido entre a virtude e a falha, de quem tem que negar uma luta pela justiça que ele é capaz de travar. Ele até começa a tomar uma atitude, algumas vezes, mas desiste, como reflexo dessa fuga de quem não é mais aquele Obi-Wan dos velhos tempos. E a atuação do Ewan McGregor transmite com muita intensidade o drama que é essa negação para o Ben Kenobi. Essa representação dos dilemas do Obi-Wan é importante para mostrar como esse exílio é uma provação constante para ele, porque ele tem que negar os seus instintos mais humanos várias e várias vezes. E esse ciclo constante aumenta um sentimento chave para esse personagem, que é a culpa que ele carrega. O exílio do Obi-Wan não é só a proteção do Luke, mas também a culpa que ele sente por se sentir derrotado e até responsável pelo mal que dominou a galáxia. No passado, ele disse pro Anakin com todas as letras: "Eu falhei com você". E é esse fracasso que o Obi-Wan vê em si mesmo que abriu espaço para a ascensão do Império. E a cada vez que ele nega os deveres ao redor dele, a culpa do Obi-Wan só aumenta. Por exemplo, ele não conseguiu ajudar aquele Jedi perdido em Tatooine, que por consequência acabou morrendo e colocando o peso de mais uma morte nas costas do Ben Kenobi. Então o dilema do Obi-Wan vai muito além de só proteger o Luke, porque ele também está num estado desacreditado por si só. É como o Bail Organa fala no encontro deles. Ele está preso aos erros do passado e precisa superar essa falha. I can't leave the boy. This isn't about the boy and you know it. You've made mistakes. We all did. É esse tipo de divisão entre virtude e falha que eu comentei no início do vídeo, que era uma parte muito importante desse personagem, e essa dinâmica de conflito tá bem presente nessa história, pelo menos até agora. E ainda bem, viu? Porque isso faz toda a diferença. É interessante ver o Obi-Wan encarando seus dilemas nessa história, porque esse arco aproxima ele da jornada do Luke Skywalker, no futuro. Acontece que, logo de cara, o Obi-Wan negou ajuda pro Bail Organa e não teve a coragem para salvar a Leia. Da mesma forma que o Luke também não teve a coragem para aceitar o chamado do Obi-Wan de primeira.
Então a gente pode ver que o Obi-Wan pôde se tornar um mestre experiente e compreensivo para o Luke, porque ele já esteve no exato mesmo lugar dele, como alguém que não acreditava tanto em si mesmo e que também negou seus deveres do passado. E foi por ter superado seus próprios medos que o Obi-Wan pôde ajudar o Luke a superar os dele. I can't leave here, Bail. I can't get involved. I've got work to do. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falei lá na minha análise do primeiro teaser da série, há meses atrás, que a minha teoria era que o Obi-Wan ia ter que sair de Tatooine por causa da Leia. Porque afinal, a única coisa tão importante quanto um filho Skywalker é a outra criança Skywalker. E dentro dessa teoria, eu acho que seria bem coerente ver a Leia precisar da ajuda do Obi-Wan. E a teoria estava certa, foi justamente isso que aconteceu na série. O que eu acho que foi uma solução super eficaz para justificar essa nova aventura do Obi-Wan, de uma forma que se encaixa bem com as motivações dele nas outras histórias do canon. E aproveitando que a gente está falando sobre a Leia, vamos comentar um pouco mais sobre esse núcleo dela. Como é esperado de uma pequena princesa Leia, ela está sendo caracterizada de uma forma que destaca as características mais marcantes da personagem, como a rebeldia e a perspicácia. Mas por mais que ela seja até articulada, ela ainda demonstra as fragilidades de uma criança. Por exemplo, a cena em que ela enfrenta o primo dela é como um teste de coragem versão Kids, do que seria aquele embate da Leia contra o Tarkin lá no episódio 4. Mas mesmo com ela fazendo esse esforço para demonstrar sua bravura, ela ainda fica meio abalada com a babaquice do primo e pede um apoio para o pai, o que é o desenvolvimento super coerente de uma jovem rebelde ainda em formação. E a interpretação da Vivien Blair entrega muito bem o que seria uma verdadeira mini Carrie Fisher no passado, porque ela é muito divertida e tem uma malandragem bem digna da futura Leia. E também existe uma herança de família da Padmé muito notável, como o próprio Obi-Wan fala, quando a pequena Leia faz aquele truque de deixar outra pessoa vestindo suas roupas para sair por aí disfarçada, como a mãe dela também cansou de fazer lá no episódio 1. Mas, por outro lado, o ponto de vista infantil do núcleo da Leia não foi tão bem adaptado para a perseguição dos caçadores atrás dela. Porque a coreografia da cena não convence e parece ser quase um ensaio no meio do episódio. E a falha não tá na Leia em si, tá nos outros personagens que estão correndo atrás dela. Tanto que na segunda perseguição do Obi-Wan atrás da Leia, a cena funciona super bem, e mantendo esse mesmo tom de aventura. Uma outra coisa que eu também não quero deixar de comentar aqui é que a presença do Qui-Gon já está sendo fortemente indicada nesses 2 primeiros episódios da série. O Obi-Wan faz um chamado pelo Qui-Gon em alguns momentos desse episódio. E além disso, o recap da série também destacou a cena lá do final do episódio 3, em que o Yoda diz pro Qui-Gon que ele tem um treinamento para que ele possa se comunicar com os espíritos da força como o Qui-Gon. Então essas referências já plantadas aí na série são fortes indicativos que o Qui-Gon está por vir. A dúvida agora é, ele vai aparecer só como voz ou vai ter algum recurso visual dele de alguma forma, como até já aconteceu lá em The Clone Wars, como uma visão da força? É isso que eu tô realmente bem ansioso para ver, mas já é praticamente garantido que a gente vai ter algo de Qui-Gon por aí. Master. Agora vamos falar sobre os vilões, os Inquisidores. A Reva, a nova Inquisidora, oferece um tipo de paralelo deturpado em relação ao Obi-Wan, que é muito curioso, porque os dois se veem em situações onde eles têm que conter os impulsos mais fortes deles. Assim como o Obi-Wan tem que suprimir os seus instintos de lutar pela justiça, a Reva tem que controlar seus impulsos agressivos frente à autoridade do Grande Inquisidor. E essa relação entre o arco dos dois personagens continua a ser aprofundada, porque a agressividade da Reva parte de uma obsessão pelo próprio Obi-Wan. E a pergunta que fica no ar é, por que ela tem essa birra pessoal contra ele? E existem algumas dicas interessantes sobre as motivações dela. A terceira irmã sabe que o Vader foi o Anakin Skywalker no passado, o Jedi treinado pelo Obi-Wan. E por isso ela quer levar o Obi-Wan até ele, porque ela sabe a importância do ideal de vingança do Vader contra o Ben Kenobi. E além disso, o episódio também destaca bastante como ela tem uma autoridade muito baixa entre os Inquisidores.
Então tudo indica que essa busca da Reva é uma forma dela conseguir mais poder de alguma forma. Quem sabe, para conquistar algum outro objetivo mais específico. O Quinto Irmão até diz que ela quer ser favorecida por entregar o Obi-Wan, deixando bem clara que a Reva tem uma busca por ascensão. She thinks she will gain favor by capturing Kenobi. Mais além desse objetivo principal da Reva, a história dela também pode ter algumas relações mais antigas com o Anakin e o Obi-Wan. Se liga só. Como a terceira irmã é uma inquisidora, ela tem grandes chances de ter sido uma Jedi no passado, como é contado no próprio episódio e como também já foi mostrado em várias outras histórias de Star Wars. E partindo desse ponto, pode ser que o passado de Jedi dela tenha sido indicado no próprio episódio. No início da história, a gente vê uma cena, que é muito bem coreografada por sinal, de um grupo de Younglings sendo atacados no Templo Jedi durante a Ordem 66. E pode ser que a Reva tenha sido uma desses Younglings, já que ela é parecida com essa aqui, que é justamente a primeira personagem a ser mostrada na cena. É ela que marca a abertura do episódio da série inteira e que é até enquadrada pelas linhas do cenário como a que está no centro dos Younglings, como se fosse uma mais importante mesmo. E caso ela realmente seja a Reva, então acontece que ela foi atacada numa investida que teve a participação do próprio Anakin, já que ele fez parte desse ataque e chegou até a matar grupos de Younglings dentro do Templo Jedi. E se a gente reparar bem, essa ponte onde os Younglings estão parece ser bem próxima daquele lugar onde o Obi-Wan esteve com Yoda lá no episódio 3, quando eles encontram vários Jedi mortos por ferimentos de sabres de luz, que são indicados como tendo sido feitos pelo Anakin. Então até esse lugar parece ter uma carga histórica que envolve o destino do Obi-Wan, do Anakin e da Reva. Então tudo indica que existem grandes chances desses três personagens terem tido um passado entrelaçado de alguma forma, o que pode intensificar ainda mais as relações entre eles no futuro. E só um outro detalhe, é que se você curte Inquisidores, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a história deles, sobre a origem e os poderes dele, a forma deles agirem e tudo mais. Vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição, caso você ainda não tenha visto. Para fechar o review, quero comentar alguns pontos sobre o encerramento do segundo episódio. Primeiro, a Reva parece ter matado o Grande Inquisidor, mas ele aparece vivo anos depois na timeline de Star Wars, em Star Wars Rebels. Então tudo indica que ele vai se recuperar desse ferimento e voltar ativa. A gente já viu o Maul sobreviver depois de ter sido cortado ao meio, a Fennec resistir a um disparo bem no meio do tronco, então a gente já sabe que existem várias formas de você resistir a um ferimento como esse. E por último, a cena em que o Obi-Wan descobre que o Anakin está vivo entrega a intensidade de emoções que era esperada por um momento tão aguardado sobre a história desses personagens. O Obi-Wan sentia culpa pela suposta morte do Anakin e acaba sentindo até mais pela sobrevivência dele. A cena ainda faz um eco da cena do Luke com o Vader lá no episódio 6, O Retorno de Jedi, quando o Vader faz aquela ameaça sobre a Leia, o que também foi um momento de descoberta para aquele personagem bem traumático, digamos assim. Então existem até rimas introduzidas nesse momento do fim do episódio que foram muito bem executadas. E como se não fosse bastante, o próprio Vader encerra o episódio com uma das aparições mais grotescas que ele já fez em toda a história. E agora com o Grande Inquisidor fora de cena, ele deve ter que meter a mão na massa e o pau vai quebrar. Então essa foi minha experiência com os 2 primeiros episódios da série do Obi-Wan. Eles foram extremamente bem positivos pra mim. Poucas coisas realmente não funcionaram, como aquela cena da perseguição da Leia. Nem por culpa da Leia, como eu falei, mas pela coreografia dos outros personagens mesmo. Mas por enquanto tô curtindo bastante, viu? Tô comprando total a ideia e pergunto pra vocês o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E se inscreve aí, caso você ainda não seja inscrito, pra gente acompanhar o resto dessa temporada. Beleza? Então fico por aqui, valeu e um abraço.